a escalação que o técnico Abel Ferreira colocou em campo neste último treinamento. É hoje, o dia que pode entrar para a história. O Palmeiras fez seu último treino em Lima e Abel Ferreira prepara mudanças quentes para atropelar o Flamengo. Sem Paulinho, Lucas Evangelista e o Everton, o Verdão deve ir com Carlos Miguel e um meio-campo mortal, com Veiga e Andréas alternando posições para confundir os rubro-negros. À frente é munição pesada. Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque prontos para decidir. O objetivo? O Tetra, o maior do Brasil na América. Qual vai ser o placar dessa final? E quem será o herói do Verdão hoje? Fala, pessoal do Troca! O Palmeiras fez o último treino decisivo antes da final da Libertadores aqui em Lima contra o Flamengo. O treino do Palmeiras hoje foi mais uma vez no estádio do Alianza Lima, que não é o palco da final, mas foi o estádio que o Palmeiras escolheu para fazer os trabalhos enquanto está por aqui. O Palmeiras já conhece o estádio Monumental, onde vai ser a final, porque jogou aqui nas oitavas de final da Libertadores contra o Universitário e aí optou por fazer os treinamentos no estádio um pouco mais perto aqui do hotel. Hoje, inclusive, esse foi o treinamento que foi aberto para a imprensa. Claro, só aqueles 10 minutinhos protocolares do aquecimento, então a gente não pôde ver qual foi a escalação que o técnico Abel Ferreira colocou em campo neste último treinamento. Também teve entrevista coletiva do Abel um pouco mais cedo, e aí sim no palco da final, no Monumental. E o Abel disse que está muito confiante para essa final, disse que o time está muito preparado, que ele confia em tudo aquilo que fez na temporada para ganhar essa Libertadores. E o Abel disse que pode sim ter surpresa na escalação, só que uma surpresa diferente. A gente sabe que o Abel, durante a semana, deixou aqueles 11 jogadores que devem ser os titulares no jogo contra o Flamengo em São Paulo, fazendo um dia a mais de treinamento antes do jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, eles se juntaram à delegação apenas na terça-feira, no dia do jogo com o Grêmio, para que todos viessem aqui para Lima, no Peru. Mas essa escalação, que deve ser a titular, pode ter mudanças de posicionamento. Foi essa a surpresa que Abel prometeu. Ele não disse qual vai ser, disse que a gente vai perceber ao longo do jogo, mas a gente começou a fazer teorias aí de qual pode ser essas mudanças de posicionamento, se Rafael Veiga vai estar entre os titulares. Ele estava entre esses 11 jogadores, mas há expectativa, quem sabe, de ele não ser titular e o Felipe Anderson assumir uma vaga. Agora, falando dessas mudanças de posicionamento, alguns jogadores do Palmeiras tem sim chance aí de fazer outras funções, como por exemplo o Bruno Fux, que já atua eventualmente como primeiro homem de meio campo e deve estar entre os titulares, até por conta do rendimento de Aníbal Moreno e Emi Martínez ter caído nos últimos jogos, o Bruno Fux já ter entrado fazendo essa função de primeiro volante, então essa é uma das surpresas, quem sabe, do Abel para esse jogo. Agora, outro jogador que ele costuma mexer muito no posicionamento é o jovem Alan, inclusive no jogo contra o Botafogo lá na Copa do Mundo de Clubes, ele foi a grande surpresa, foi a arma de Abel para que o Palmeiras ganhasse aquele jogo. Então, a expectativa é, quem sabe, de o Alan fazer um outro posicionamento. Enfim, tudo isso a ser visto apenas uma hora antes do jogo, claro, quando a gente vai ter a confirmação da escalação, mas ao longo do jogo também, quando o Palmeiras vai estar em campo contra o Flamengo. A delegação está aqui concentrada no hotel, só sai daqui amanhã, só à véspera do jogo, poucas horas antes da decisão, faz esse trajeto. É um trajeto longo, no veículo normal leva cerca aí de 40 minutos, com bastante trânsito previsto para este sábado aqui em Lima. Claro, a delegação sai daqui com batedores, o ônibus sai aqui escoltado até o estádio, mas fato é que o Palmeiras está muito concentrado para essa decisão de logo mais contra o Flamengo, final da Libertadores aqui em Lima, no Peru, tá certo? Volto com vocês. O meu trabalho é ajustar o antes possível, entender o que está acontecendo o antes possível dentro do campo para passar todas as soluções para os jogadores para que eles possam solucionar essas surpresas que possam acontecer do treinador adversário. Então, Geode, boa noite para você. O Felipe falou, sempre tem surpresas. Eu consigo imaginar que tipo de surpresa o Flamengo possa armar para o Palmeiras. E do lado do Abel, o Abel tem aquela coisa, eu gosto de jogadores que cumpram outras funções e tal. Aí nós estamos falando do Bruno Fux, é isso? É por aí?
pra gente tentar adivinhar um pouquinho das escalações, que eu acho que não é tão difícil assim da gente imaginar, né? Então, tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Primeiro que assim, o próprio Abel falou pra gente ontem, né, na entrevista, falando a escalação, acho que é meio óbvio. Como quem diz, eu poupei 11 jogadores, então você sabe quem são os 11 jogadores que vão entrar em campo. A questão que o Abel fala é como esses caras vão jogar, porque acho que na hora que o Abel poupou 11 jogadores da partida contra o Grêmio, muita gente falou, o Fux vai ser volante. E aparentemente, pelo que apurou o Vinícius Nicoletti, que é muito bem informado... Ele não erra uma, hein? Ele não tem errado uma. E aí o Fux deve jogar como zagueiro mesmo. Então o Fux deve ser um terceiro zagueiro, quer dizer, jogar como zagueiro ao lado do Gomes e do Murilo. E aí, quando ele fala das dinâmicas, para mim não é nem muito, como que vai ser o desenho tático. Vai ser um 3-5-2, vai ser um... Eu acho que vai ser um 3-5-2, pelo que o Nicoletti falou, com o Andréas, com o Veiga e com o Alan também marcando muito no meio campo, né? E não jogando apenas para frente, mas é um time sem volantes. Do outro lado, a gente tem um treinador que falou, pode ter surpresas. Eu acho que em relação ao Flamengo, talvez existam mais dúvidas. Não sei se dá pra gente chamar de surpresas, pois é. Mas existem dúvidas, porque primeiro a gente não sabe se joga o Léo Ortiz ou se joga o Danilo. É uma dúvida que persiste, né? Ele dirimiu qualquer dúvida sobre o Pedro, e acho que isso também não era uma dúvida. Exatamente, Todo mundo sabia né? que o Pedro não ia jogar. As dúvidas talvez estejam em relação aos pontas, vamos dizer assim. Que joga também Carrascal, não seriam surpresas. Ninguém seria surpresa. Talvez o Luiz Araújo fosse mais surpresa. Acho que eu imagino mais o Carrascal jogando pela direita. E aí, Samuel Lino ou Cebolinha do lado esquerdo, para mim talvez esteja aí a grande dúvida. Surpresa, eu acho que quando o Felipe fala de surpresa, talvez ele esteja falando muito mais também de dinâmica, talvez de alguma movimentação diferente do que exatamente dizendo que eu vou ter uma surpresa na escalação, um nome que fuja destes nomes que a gente citou. A gente tem 3 reservas que a gente sabe que podem jogar, que podem começar como titulares. De resto, acho que o time vai ser aquele que todo mundo imagina. Porque falando assim, mudanças no Flamengo, Pedro, ele deu um indício numa dessas coletivas de que o Cebolinha deve ser titular, porque ele falou, a gente sabe que tem que priorizar o momento dos atletas. E naquele lado ali do Cebolinha, o momento é dele, não é do Lino, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Abração para você, Jean Calçadio, fã do esporte, ligado aqui com a gente durante todo o dia, ontem, hoje, amanhã também será assim aqui no estádio pelas ruas de Lima. É curioso, né? O Felipe, ele entendeu muito bem como ele traz para si o jogo de palavras. A gente vai ter um papo com ele hoje exclusivo, você comentava, eu e o Pedro Torre. E tem uma hora que eu pergunto a ele, porque não adianta a gente querer falar, vai jogar fulano ou Beltrano, ele não vai te entregar isso numa entrevista ali a menos de 24 horas pro jogo. Então eu perguntei, é mais importante o momento ou alguém que tenha uma capacidade de desempenhar um papel específico tático? E eu queria falar, em outras palavras, é mais importante o momento de Cebolinha ou talvez algo no específico de ordem tática que você queira de Samuel Lino, que com bola não está entregando o que a gente pode esperar? E ele fala, o momento ele é muito importante. Então ele começa a resposta sugerindo que o Cebolinha larga na frente. Mas também é importante frisar que precisa estar ali o jogador que vai cumprir o que eu quero do ponto de vista tático. Então ele já coloca uma pulga atrás da orelha. Eu não acho que o Samuel Lino esteja descartado para um início de confronto. Eu acho que o Cebolinha, a tal ascensão dele dentro da temporada, a recuperação dele na temporada, tem muito a ver com momentos específicos de entrada de segundo tempo, com a defesa um pouco mais cansada, com ajuda para furar um pouco mais uma linha de defesa adversária, quando já tem ali um cenário de dificuldade de penetrar nessa linha. Tem mais a ver também com um cenário específico de início de jogo, de uma linha montada ali de 5 a todo momento. Não acho que o Palmeiras vai ter uma linha de 5, 90 minutos ali para se defender contra o Flamengo amanhã. Então eu não descarto uma possibilidade. Hoje eu acho até que a gente pode ter um Samuel Lino de início. Samuel Lino de início, fazendo um papel que ele queira para brecar algum tipo de interação do Palmeiras por aquele lado. E aí sim você tem um Cebolinha com fôlego para um segundo tempo, que sabe para uma prorrogação. Você tem um Luiz Araújo também com fôlego para um segundo tempo, talvez para uma prorrogação. E eu acho que ele precisa, é aquela tal brincadeira, caramba, quando o Felipe Luiz olha para o banco, olha o elenco que ele tem, olha o nível de opção que ele tem. E acho que pode entrar aí esse tal nível de opção, essa possível mudança com o Cebolinha e com o Luiz Araújo. Não me surpreenderia Carrascal de um lado e Samuel Lino do outro. Talvez cumprindo muito mais o que o Felipe quer do que entregando uma expectativa do torcedor que
Tá há muitas semanas naquela de Samuel Lino não entrega com bola, Samuel Lino não entrega com bola, o que tá fazendo? Tá fazendo algo que o Felipe Luiz queira para aquele tipo de confronto. O jogo Pedro, amanhã é muito específico. Fala, agora, você que acompanha, acho que assim, o Carrascal tá bem à frente do Luiz Araújo. Na relação Carrascal-Luiz Araújo, me parece que o Carrascal tem um percentual bem maior do que o Cebolinha tem em relação ao Samuel Lino ou vice-versa, né? De acordo, e se a gente para ver também, momentos do Flamengo. Na competição, a competição do Flamengo ela não é brilhante. O título de 2019 tem um outro desenho, o título de 2022 tem um outro desenho. A Libertadores do Flamengo, está aqui o Calçade, participou de praticamente todas as transmissões, ela não é brilhante, ela tem uma classificação sofrida, ela tem mata-mata com histórias ali de muita particularidade, a própria classificação tem contra o Racing. Momentos bons. Só que o Carrascal ele começa a se apresentar como um cara decisivo justamente em jogos de Libertadores. Então acho que isso também entra no balaio que o Jean fala de estar um pouco na frente da briga. É um cara que quando foi chamado ali para mostrar que não tinha garrafa vazia para vender em jogo decisivo, se apresentou. Isso acho que coloca ele um pouco na frente sim nessa briga com o Luiz Araújo. Algo que o Samuel Lino não apresentou, algo que o Cebolinha apresentou em determinadas situações de jogo, que ele pode ser utilizado em determinadas situações de jogo amanhã. Não talvez para início, para 90, para 120 minutos. E aí, né, Calçade, a gente falando de dinâmicas, né? As dinâmicas do Abel aqui, que o Jean também citou. A gente falou do Fux, mas muito dessa dinâmica, a gente discutiu um pouquinho mais cedo na equipe F, vai passar por Andréas Pereira, né? Tudo bem? Olá, para você que nos assiste. Bom, a gente tá ali com menos de 20 horas. Tá chegando. Para a final, ela tá chegando, né? E é uma final, assim, do lado de fora até agora, bem legal, porque a gente tem várias possibilidades. As duas equipes, eu imaginava que elas chegassem a uma final de Libertadores num ritmo melhor, mas é preciso entender o calendário que a gente tem ainda no Brasil. Isso é muito difícil de acontecer, porque a gente leva os times para um desgaste que é quase impossível. Isso é uma pena, porque é um futebol que tem, no caso dos dois, Palmeiras e Flamengo, investindo muita grana e eles acabam sendo vítimas de algo que eles não ajudam a resolver, que é o calendário. E pela força que eles têm, eles poderiam pressionar mais. Talvez a gente esteja caminhando para isso. O futebol brasileiro tem uma série de reformas acontecendo agora. É o momento. Vamos ver se a gente consegue arrumar o calendário. Porque do ano que vem só foi ajeitado para poder... Né, mas vai continuar apertado. Entre aumentar o número de dias do ano, que é uma coisa mais difícil. Isso é um pouco complicado. Então a gente deu um jeito aí. Mas são duas grandes equipes que jogam de uma forma diferente, que pensam diferente. É o Flamengo, que neste período de Abel teve vários treinadores, 5 anos de Palmeiras. Eu até falava ontem, o torcedor mais jovem, o palmeirense mais jovem, tem 18 anos, vai. Sim. Aquele menino começa aos 12, 13, se encantar pelo futebol, ele não sabe o que é trocar de treinador. Não sabe o que isso não acontece na vida dele, né? E eu sempre digo para os palmeirenses, vocês querem tirar o Abel? Porque amanhã sim, ou o Abel é gênio, se ganhar a Libertadores, ou o Abel será defenestrado, né? Tchau, Abel. O palmeirense não sabe o que é ter um treinador a cada 6 meses, né? É bom pensar nisso. Sim. E ele é um cara que tem, às vezes ele tira um coelhinho da cartola, vem uma novidade. Ele entregou demais, né? A gente sempre fica na dúvida. Ele ofereceu demais. Olha, esse aqui é o time, são 11, eles vão ficar treinando, não vão jogar contra o Grêmio, vão viajar, esse aqui é meu time. E ele diz, o que muda são as funções. Isso. E aí muda. Já no Flamengo, você pode discutir Danilo e Léo Ortiz, Carrascal ou Luiz Araújo, acho que vai de Carrascal, Lino ou Cebolinha, mas é o Flamengo num estilo que se modifica menos. E o Palmeiras sabe que precisa de algo mais para enfrentar o Flamengo nesse momento. Eu acho que o Fux vai ser dentro desse panorama de jogadores que cumprem várias funções, é o cara que vai ter a leitura do momento. Precisa subir para pegar alguém entre linhas, pode ser o Fux. De repente o Fux pode ser o primeiro volante, a situação de jogo é que vai determinar. E ficar com Veiga e Andréas no trio. É aí que entra a dinâmica do Andréas que eu te falei. Aí vem linha de 4. O Piquerez é um cara que já jogou por dentro como zagueiro, joga como ala, joga como lateral. Então você tem o Alan também que faz isso. Pode ser um beirada, aquele que fica em cima da linha,
que vai para o mano a mano com o zagueiro ou com o lateral, mas pode jogar por dentro. Eu acredito que ele faça este movimento muito amanhã por dentro, porque você tem o Kelvin, que é o lateral que passa, o Alan pode ser o cara que vai atacar a linha defensiva do Flamengo, que é uma linha alta, e provavelmente não vai ter Léo Ortiz, é um cara que não mostrou estar em condições de jogar 90 minutos. Para que começar um jogo com alguém que você vai ter que substituir? Vamos ver o que o Felipe Luiz nos apresenta. E o Flamengo vem com, acredito que vem com Carrascal. O Lino é um cara, ao contrário do Cebolinha, né? Se a gente está falando de dois, vamos simplificar, dois pontas, vai. Mas com origens diferentes. O Cebolinha, o cara, um atacante puro, o tempo todo na área, o tempo todo puxando o contra-ataque. Mas que chuta de fora também, quando precisa. Chuta bem. Chuta bem. E o Lino, com o Atlético de Madrid, que a gente acompanhou muito fazendo jogos de espanhol, o Lino já jogou, fez movimento com o Simeone para dentro do meio de campo, já jogou com 3 zagueiros na beirada, já foi um cara das bolas longas, e ele domina muito bem, ele recebe a bola longa. Então ele tem, embora não seja o melhor momento dele, pode ser um cara que dê uma segurança que o Felipe Luiz precisa. Eu acho que esse jogo aqui a gente tem que entender que ele pode ter 120 minutos. Sim. Querer desde o primeiro minuto, assim, algo muito ousado que coloque em risco o placar, isso é perigoso. Agora, o Palmeiras com a escalação que, em tese, ele apresenta, vai ser um Palmeiras que precisa estar encaixadíssimo. Tá certinho, tá redondinho. Encaixadíssimo e redondinho. Porque não permite falhas ao ter o Andrés Pereira como primeiro volante. Você passou por coisas legais aí pra gente imaginar. Então amanhã é mais um jogo de xadrez. Aquele jogo que a gente viu no Maracanã, Palmeiras, e falou, nada tem a ver com isso aqui, pra quem olha, vê aquele jogo. Acho que tem. O Palmeiras apertou no começo e tal. Muito a ver. Qual a conexão que a gente tem? Ambiente, competição, tudo mais, é outra coisa. Agora, conexão de dinâmicas que podem acontecer por ali, sim. O Bruno Fux, inclusive, o jogo passa por algumas perseguições que ele não faz e saindo de uma linha de zagueiro. Foi mal naquele jogo. É curioso, porque ele vinha num momento muito bom, só que ele sai numa bola errada, só para de passagem, sai numa bola errada contra um cara que gira muito bem e desmonta todo o jogo. Só que tem conexões, tem dinâmicas de jogo do Palmeiras que sim, que podem ser replicadas aqui amanhã. Mas não, quando o Abel fala em coletivo, né, que é algo totalmente diferente, acho que tem muito mais a ver com ambiente, situação de tabela. Era um jogo no Maracanã, não era um jogo em Lima com 2 torcidas dividindo arquibancada. Mas só pra gente não tirar também totalmente. Dinâmicas em campo, algumas são semelhantes e podem ser semelhantes amanhã, Jean. Eu acho que o Abel de fato se referia a ambiente, o jogo é completamente diferente e tudo mais, mas eu acho que é muito diferente a começar pela escalação do Palmeiras, porque a gente lembra da presença do Fux no Maracanã, porém ele tira o Murilo do time. Foi. O Fux fez uma dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Então, acho que a simples presença dos 3 volantes e, segundo a informação do Nicoletti, do Fux jogando como zagueiro, então nós estamos falando de 3 zagueiros de fato, acho que já muda muito a dinâmica desse time do Palmeiras. É verdade que o Palmeiras jogou pouco com 3 zagueiros de fato, né? Em vários momentos em que o Fux entrou nesse time, ele entrou até para jogar como volante e desempenhou bem essa função. Mas também a gente precisa lembrar que o Abel muitas vezes, acho que na história da Libertadores principalmente, muitas vezes o Calçade lembrava, né? Surpreendeu na escalação, surpreendeu na forma de jogar, e essas surpresas traziam equipes que a gente não tinha visto jogar daquele jeito. E aí, é claro, como vocês disseram, se ele perder, Pardal, né, que é uma alcunha usada pelos torcedores críticos do Abel, Pardal inventou e tudo mais. Se ganhar, é o gênio que trouxe a ideia, o Abel tem um plano, etc. e tal. O Pardal que ganhou a Libertadores do Flamengo, sobre esse ponto de vista. Exato, e que ganhou. Pardalando, né, como diria o outro. Ele pardalou, então deu certo. O Scarpa apareceu como ala. Exato. Esquerdo. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, ele tem muitos méritos em vários jogos, especificamente de Libertadores, né? Jogos contra o Atlético também, às vezes até tomando decisões que não agradavam a torcida pela maneira de jogar, mais defensiva, quando o adversário era notadamente mais forte. E acho que não se discute que, tecnicamente, o elenco do Flamengo é mais forte do que o do Palmeiras. Não quer dizer que o do Palmeiras seja ruim, pelo contrário, é um baita elenco, é muito forte. Mas acho que quando a gente fala das dúvidas que o Flamengo tem para o time titular,
isso talvez se deva muito mais à qualidade dos jogadores que ele tem no banco. Então você fala, legal, o Carrascal, teoricamente, tem que ser titular, porque está jogando muito e tal. Só que o Luiz Araújo, quando entra, faz o que faz. O Cebolinha era o reserva do Samuel Lino, e aí é um jogador que dificilmente seria reserva em qualquer outro time do Brasil. Então acho que tem esse ponto, né? Quer dizer, as dúvidas que o Felipe Luiz tem, elas se devem muito à qualidade do elenco. E o Abel tem que, de fato, tentar encontrar algo diferente até pelos momentos das duas equipes. Melhorar o rendimento. É isso, porque a gente está falando de um Palmeiras que há 5 jogos não vence. E um Flamengo que, bem ou mal, também está muito sofrido, né? É um absurdo, olha só, para a gente reforçar isso, é um absurdo, cara, que num jogo desse tamanho, com esses 2 times espetaculares, com esses 2 técnicos acima da média, a gente chegue aqui para uma final de Libertadores e tá todo mundo com a língua de fora, tá todo mundo quebrado, cansado de uma sequência de jogos absurda, jogando em data FIFA, jogando com reserva. Então, assim, tudo que o calendário brasileiro representa tira muito, não vou dizer da grandeza da final, a final é tão grande quanto ela seria de qualquer maneira e tal, mas possivelmente tire muito da qualidade do que poderia ser esse jogo. E talvez não seja, talvez seja, mas enfim, é evidente que as duas equipes não chegam a esse jogo da melhor maneira do ponto de vista físico. Fora desfalques importantes, seria muito legal ter numa final o Pedro, lá do Flamengo, Lucas Evangelista, tava bem demais. O Paulinho, o Léo Ortiz, que a gente não sabe o Léo se vai Ortiz, jogar ou não. Olha só os caras. O Léo Ortiz pode ser até que jogue, mas olha só os caras que a gente citou aqui que decididamente não vão jogar essa Vejo decisão. que alguns jogos são referência para Palmeiras e Flamengo, para entender esta final aqui. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, vitória do Flamengo 3-2. Não foi um início ruim do Palmeiras. Não é Pelo contrário, a gente precisa contar o jogo dizendo que se não fosse a atuação do Pedro, a atuação coletiva do Flamengo, ela não é exatamente brilhante. Não é brilhante, mas ele ganhou o jogo. A genialidade do Pedro, no que cabia ali, que era muita pressão, o Palmeiras subindo, então era um escape. A bola escapou, o Rossi foi rápido, uma saída de bola rápido, o Pedro com muita qualidade. O Pedro depois com qualidade, Pedro depois com pênalti. Mas é isso muito bom, pelo contrário do Palmeiras no Maracanã. E o Palmeiras tem 2 trocas em relação àquele jogo, 2 trocas. Ele tem Carlos Miguel, Kelvin, o Gomes, Fux, Piquerez. Entra um zagueiro, entra um Murilo. Sim. Sai o Aníbal Moreno. Sim. Tá? E entra na vaga daqui. Então ele pode ter um desenho diferente. Esta é a vaga que foi cedida para mais um zagueiro. Sai o Felipe Anderson e o Maurício, aí entra o Alan e o Veiga. São 3 as trocas. Muda um pouquinho a forma de jogar do Palmeiras. Eu vejo como esta escalação provável de amanhã um ajuste em cima deste confronto aqui, em que o Palmeiras não aproveita o placar, mas aproveita muito o que aconteceu no jogo e serve para o Flamengo do Felipe Luiz para observar o adversário. Outro jogo que é importante para entender, aí no caso específico do Palmeiras, é o 3-0. O 3-0 que você olhava para a entrada da área, eu lembro bem, ao lado do Zinho, a gente olhava um meio de campo esvaziado e o Abel mexendo no entorno e não no problema. O Veiga totalmente sem condição, perdido, porque ele não conseguia brecar, né? Travar uma LDU que jogou numa rotação. Isso é muito importante para os dois, hein? Se quem entra meio para baixo assim, dança. Então, assim, a rotação, energia, a disposição, o comportamento tem que ser 100 a 100. Não dá para negociar isso. Então, era um Palmeiras abaixo. Vejo eu, a interferência da altitude, ela existe sim, mas aquele jogo era muito mais que a altitude, era um problema tático e ele não pode esvaziar a entrada da área, porém ele tem o Andrés Pereira. Então eu acho que aí começa a se justificar o terceiro zagueiro, pelo seguinte, você imagina, Kelvin e Piquerez Piquerez em Carrascal faz movimento para dentro e o Piquerez acompanha muito bem esse tipo de situação. Kelvin em Cebolinha ou Lino. Ali pode ter um problema. É um lateral ofensivo que sofreu demais em Quito. Mas aqui, você tem 2 jogadores do Flamengo. O atacante, Bruno Henrique, para 2 zagueiros, não para 3. Se deixar 3 com ele, a conta não bate. Tá bom, um zagueiro marca, outro na sobra. Sobrou um zagueiro.
Este zagueiro que sobra é o zagueiro de movimentação do Arrascaeta. Esse que tem que ser a prioridade de marcação, porque é o cara mais decisivo do jogo. À frente, enquanto o Arrascaeta estiver numa zona de controle do Andrés Pereira, aqui, Andrés Pereira, Arrascaeta. A hora que o Arrascaeta começar a sair para tirar o Andrés Pereira de frente da área, Sim. ou jogar nas costas, aí o zagueiro salta e ele é o jogador do Arrascaeta. Esse movimento, vejo que a tentativa é essa. E aí as coisas começam a se encaixar. Precisa estar muito bem encaixado, porque o desencaixe você tem o Bruno nas costas. Não, mas mas o Bruno está com 2 zagueiros. O Abel é o cara do encaixe. Sim. Ele é o homem do encaixe. Os caras estão acostumados a ouvir isso. Encaixou, acompanhou. Agora, cara, um vacilo, é por isso que o futebol tem um imponderável que é gigante. Né? Um vacilo dança. E o Flamengo também, porque o inverso, ele é real. Né? Eu tô curioso, Calça. Vale para os dois lados. É que o Flamengo, a gente conhece mais o estilo, ele é mais... ele permanece no Flamengo. Quando você troca de jogadores, mas o estilo permanece. A identidade, né? Como o Abel Felipe pode falou. mudar um pouco a identidade, ela é mais mutável. Sabe onde eu olho, Calça? Você lembra Flamengo e Chelsea? Você tem o Bruno entrando no segundo tempo, diante de algo que começa a se fechar também para bater com 2. Tem um cara que joga muita bola ali para mim naquele Flamengo, que é o Jorginho. O Jorginho naquela partida. Ele vinha fazendo... Ótimo. E aí, esses encaixes secando, eu tô curioso para entender. Porque quando você fala de 2 zagueiros no Bruno, eu tenho uma dúvida de quem é que vai bater no Jorginho. Porque você começa a pegar esses 4 caras da frente, teoricamente 5 para pegar 2 no Bruno, alguém na sobra. A ideia é que sejam os meias. Exatamente. E aí eu acho que a movimentação do Jorginho, ela precisa ser muito bem fiscalizada. Esse desencaixe, onde você fala qualquer ajuste ali pode acabar, eu tô curioso para esse tipo de encaixe. Se vão ser 2 no Bruno, se vai subir um pouco mais, se vai se revezar nesse encaixe do Arrascaeta. Eu acho que vai passar muito por aí. Mas é muito bacana porque assim, a gente tá aqui quase meia hora já, temos ainda bem mais 1 hora de papo, e a gente consegue falar de nuances do que vai acontecer, que a gente vai tentar se debruçar com 10 minutos de jogo para começar a ver encaixe e de bola. E é complicado, o Calcio já falou, o Jean já falou. Imagina todo mundo fresco. Porque vai estar calor aqui, vai estar calor. Agora a gente está aqui, o pessoal pode estar olhando, a gente está de casaco, mas é coisa de 1 hora para cá. Antes dessa 1 hora, até o início da noite, é muito quente aqui em Lima, e a previsão para amanhã é igual. Então é uma pena, porque é tanta nuance, é tanto encaixe, é tanta possibilidade. É o Felipe indo para a coletiva falando, olha, eu não sei qual é o plano para o Abel, mas eu estou preparado para qualquer tipo de abordagem dele. É o Abel virando e falando para o Jean, o Nicolete trazendo informação. Não está muito claro, eu já sei que eu tenho, mas certamente estão claras as peças, não os desenhos. Não então, a assim, forma como ele a gente não tem como virar aqui e falar, é assim. E isso é bacana para o debate, porque a gente pensa que pode acontecer, que tem mais de uma possibilidade, e olha amanhã e fala, é capaz de amanhã virar falando, foi nada do que a gente projetou. Pode ser. Tem uma mudança aqui. Inclusive até de nomes. Exato. Ele pode, porque é o seguinte, é fato que ele entregou a escalação 1 semana antes. Tá aqui meu time. Aí, eu até conversei com pessoas, como a gente ficou nessa... Né? Eu até conversei com pessoas lá do Palmeiras e assim, a ideia também é a seguinte... Aquilo significou treino, né? Esse de poupar significou poder treinar. A turma foi em São Paulo. Exato. Uma sessão de treino. Ainda que 3 tenham ido e até tenham entrado ali em parte do jogo contra o Grêmio e tal. Então tinha a ver com treino também, tinha a ver evidentemente com desgaste. Eu confesso que eu achava muito que ele poderia sim surpreender, não com muitas mudanças em relação aos 11 que ele poupou, mas com de repente uma ou outra mudança. O Calçade falava do Kelvin, eu imaginava que talvez, por exemplo, ele poderia colocar o Alan para jogar ali como um ala, né, no lugar do Kelvin, aí ganhar uma vaga de um volante, alguém mais marcador no meio e tal. Mas hoje, neste momento, até ouvindo o Abel falar, né, a maneira como ele falou nas entrevistas, e aí a apuração do Nicolete, que como a gente disse, tem acertado sempre, eu tô achando que não, que ele vai com os 11 mesmo que ele poupou. Ele falou pra gente, né, na entrevista que ele concedeu à ESPN, ele falou, não tá muito difícil de saber qual é a escalação, né, como quem diz, bom, eu poupei 11, me parece claro que... Então, podia ser jogo de cena? Podia, mas acho que toda a sucessão de fatos e de frases levam a crer que vão ser mesmo esses 11. A questão vai ser tática. E é legal que a gente está assim, falando da tática. E eu acho que assim, a gente pode especular o que quiser, mas a gente vai saber amanhã. Agora,
São dois grandes trabalhos de dois grandes clubes que vêm numa sequência muito positiva. E quando eu falo dois grandes trabalhos, eu não estou me referindo apenas aos treinadores, que obviamente têm níveis, patamares completamente diferentes, mas estou falando de clubes que iniciaram as suas reformulações, entre aspas, lá atrás, com gestores lá atrás, né? Bom lembrar do Bandeira no Flamengo e do Paulo Nobre no Palmeiras. Esses caras são muito responsáveis pelo tamanho com que esses clubes chegam aqui. A gente está elogiando os técnicos e eu elogiei o tempo. Agora, basta ver o que foi a temporada e o que é a cultura de valorizar a derrota e tratar o vice-campeão como uma porcaria que a gente tem no Brasil, para saber que amanhã, a hora que o juiz apitar o final do jogo, um derrotado existirá. Isso é um fato. E vai tomar. O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o último treino antes da final da Conmebol Libertadores contra o Flamengo em Lima, no Peru, sábado, às 18 horas de Brasília. A atividade, que teve 20 minutos de imagens liberadas para a imprensa, não contou com os lesionados Paulinho e Lucas Evangelista. Já o Everton chegou depois dos demais companheiros por ter dado entrevista coletiva. Ele fez atividade separadamente por causa da lesão. Dessa maneira, o Palmeiras não deve contar com nenhum dos três para a partida de sábado. O trio viajou com a delegação para fazer parte do momento da final. A formação que deve iniciar o jogo tem Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piqueres, Bruno Fux, Andréas Pereira e Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. A maior dúvida fica por conta do posicionamento da equipe. Veiga e Andréas Pereira podem alternar suas funções no campo. O Palmeiras busca o tetracampeonato da Libertadores e assim se isolar como o time brasileiro com mais títulos na competição. O torcedor do Palmeiras está extremamente ansioso para disputar mais uma final de Libertadores. Na 7ª decisão de sua história, o Palestra vai tentar vencer a 3ª edição consecutiva que chega na decisão. Isso porque, nas finais de 2020 e 2020 contra Santos e Flamengo, o Alviverde conquistou seus últimos 2 troféus. Agora, novamente diante do rubro-negro, a torcida espera que outro herói improvável apareça. Dito isso, como marcou um dos gols na derrota por 3-2 para o Grêmio, um dos nomes que mais alimenta a superstição antes do jogo é o de Facundo Torres. Assim como Breno Lopes e Daverson, ele marcou no jogo anterior. Você acompanha a grande final da Libertadores na tela do Disney+. Assine já e assista a esse confronto histórico de onde estiver. Além do mais, justamente por se tratar de um nome bastante criticado e pouquíssimo badalado, a coincidência de ser o terceiro herói improvável a marcar o eventual gol do título chama atenção. Além de Facundo Torres, o elenco do Clube da Pompeia, como com vários candidatos ao posto de herói improvável, Bruno Rodrigues, Ramon Sosa, Bruno Fux e Luigi, por exemplo, são alguns nomes que podem surpreender. Desses nomes citados, o único que tinha a chance de atuar como titular é Bruno Fux. Como vem atuando bem como primeiro volante, deve executar a função na capital peruana, no estádio Monumental. Por último, a expectativa é que o Palestra atue com o seguinte time na partida de logo mais: Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes.